Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Emoções em Movimento Podcast. Eu sou a Débora Vieira. E eu sou a Laura Zago. E estamos iniciando mais um episódio, né? Uhul! Batemos a margem de mais de 20 episódios. Esse é o episódio 22. Nossa, já? Olha, Parece que já. a gente gravou primeiro ontem, né? Não parece? Parece, foi muito rápido. E a emoção de gravar é sempre a mesma, né? Dá um friozinho na barriga. É, mas é muito gostoso. Sim, e eu acho que a gente foi aprendendo bastante, né, ao longo de todos esses episódios, assim. Como que a gente gostaria que fosse, aprimorando algumas coisas, também aqui do jeito que a gente fala. E parece que foi uma construção, assim, de pegar o primeiro episódio e ver como tá agora, assim. Sim, eu acho isso muito legal. E eu acho que sempre a gente vai trazendo isso, né, de como que é pra gente reproduzir cada episódio, como que é essa construção e desconstrução, né? Então eu acho que pra mim algo que é muito legal dentro de tudo isso é que eu sempre me considerei uma pessoa um pouquinho rígida pra algumas coisas. E aí eu acho que o podcast vem desconstruindo isso de uma forma bem leve e bem legal, porque eu era aquelas pessoas de, se vamos gravar só áudio, vai ser só áudio pra sempre. Se vamos gravar dessa forma, nesse modelo que estamos gravando, vai ser só assim, porque tem que ser todos os episódios padronizados. E aí viver tudo isso tá sendo muito legal, porque eu estou desconstruindo, eu acho que é legal esse momento, essa troca. Então não importa como ela seja por áudio, por vídeo, por aqui, desse formato, no outro formato que nós trouxemos de vídeo. Então o importante é trazer e fazer acontecer. Então pra mim tá sendo muito enriquecedor tudo isso. Nossa, eu acho que pra mim também, sabe? Você falou, né, dessa questão de ser mais flexível. Eu acho que eu também tinha isso de ser um pouquinho rígido. Então, de cada episódio, e fazer o mega roteiro com muitas coisas. E a gente foi entendendo que ficava mais legal se a gente fizesse nesse formato de conversa, né? Então eu fui desapegando um pouquinho de algumas coisas, assim, e trabalhar aqui, né, a gente fala sobre as emoções em movimento. Então, a gente também tá nesse processo, né? Acho que o podcast trouxe muito isso, dessa flexibilidade, né? Às vezes, poxa, a gente vai gravar num dia, não dá certo, aí a gente corre pra gravar em outro. Então, também ajustar muito a nossa realidade, tá? E poder, já que as pessoas curtiram o formato de vídeo, então que a gente possa fazer esse formato de vídeo mais flexível também com o que a gente tem, o que a gente pode, assim. Então, tá sendo uma experiência muito enriquecedora mesmo, igual você trouxe, né? De poder se permitir explorar outras coisas dentro desse universo de podcasts. E até usando isso que você trouxe como base, eu queria já jogar uma pergunta pra gente entrar no nosso tema. Se você já parou pra pensar que uma mesma situação ela pode ser vivenciada, vista de várias formas diferentes, de várias perspectivas diferentes. Então eu trouxe pra você um pouco da minha realidade, de como eu enxergo tudo isso. E eu acho que a nossa forma de ver é um pouco parecida. E aí a minha pergunta já pra trazer, se você já pensou o quanto que a mesma situação pode ser vista, vivenciada de outras formas? Nossa, todas, né? Acho que todas as situações que a gente passa na vida, a gente pensa muitas coisas e o outro pensa muitas coisas, tem a ver com as nossas vivências. Então a gente vai olhar muito sobre a nossa perspectiva, que é muito diferente da do outro, né? Acho que aqui a gente podia trazer várias questões, assim, várias vivências de como esses olhares são muito diferentes, né? Eu lembro de uma situação que aconteceu comigo e com o meu irmão, que era envolvendo o meu cachorro, né? O meu cachorro acabou... Enfim, aconteceu uma situação, meu cachorro mordeu o meu irmão e meu irmão ficou com aquele medo, né? Do cachorro e tal. E na minha cabeça, foi passando o tempo, a gente foi convivendo, e na minha cabeça parecia que meu irmão, tipo, não queria cachorro, não gostava muito de cachorro.
E na cabeça do meu irmão era muito... Ele tava vivendo com base no medo que ele tava sentindo do cachorro. E aí eu lembro que a gente teve uma discussão, ele falou o ponto de vista dele, eu falei o meu, e a gente viu que, putz, tava muito diferente ali, né? Tava muito distante. Então, todas as vivências, né? Eu acho que é importante a gente se comunicar justamente por isso, porque são perspectivas totalmente diferentes, assim. Uhum. E ouvindo você falar, é algo que eu sempre trago para os meus pacientes dentro do consultório, que é o óbvio também precisa ser falado. Porque às vezes para você é tão óbvio, mas para o outro não é. Então essa comunicação é extremamente importante, né? Exato. O óbvio precisa ser dito. Sim. Né? Porque o óbvio para mim não é o mesmo que para você. Uhum. Sim. E talvez vocês aí de casa estejam se perguntando qual é o tema de hoje. Será que elas vão só ficar trocando conversas assim? E no episódio de hoje nós vamos trazer um pouco sobre um filme. É um filme que fala bastante, né, dessa troca de perspectivas. Sim, sim. E o filme é Sexta-feira Muito Louca. Clássico, né? Clássico. Esse filme agora, eles estão fazendo acho que é uma continuação, né, desse filme. Sexta-feira Muito Louca, é um filme da Disney, que ele vai falar sobre uma família, né, e essa família tem uma mãe e uma filha, um filho pequeno, o padrasto, e no meio do filme chega o avô também. Então vai falar muito do enredo ali da mãe e da filha, que elas brigam bastante, que elas enxergam as coisas de maneiras muito diferentes. E aí um dia elas foram jantar e a moça lá do restaurante viu que tava insuportável, assim, que elas estavam brigando muito. Então ela dá um biscoitinho da sorte pra cada uma. E aí a hora que elas abrem, elas trocam de corpo, né? Então a mãe fica no corpo da filha e a filha fica no corpo da mãe. E aí a história acontece muito dessa troca de perspectiva, né? Olhar sobre o ponto de vista e de vivência do outro. Então elas passam ali, uma passa a ir pra escola, outra passa a ir pro trabalho, elas passam por várias situações divertidas, mas fala muito desse ponto de vista. E elas só conseguem destrocar quando elas entendem, assim, acho que genuinamente, verdadeiramente, o que representa, o que aquela relação representa para as duas. Então é um filme muito legal, né? Pra gente trabalhar um pouquinho dessa troca de perspectiva, como uma situação pode ser diferente, né? Pra uma e pra outra também. Eu gosto muito desse filme, exatamente por conta dessas coisas que você trouxe. A gente tem um termo que é muito popular, que é a empatia, né? Que a gente fala que é se colocar no lugar do outro. Só que eu acho que com esse filme a gente consegue perceber o quanto que é difícil e o quanto que é necessário isso. Da gente tentar entender um pouquinho mais sobre o olhar do outro para algumas situações e como que isso remonta muito às nossas relações. Então o filme ele traz essa construção dessa relação entre mãe e filha, que era cercada de muitas brigas, muito desentendimento, e traz até uns desentendimentos que aparentemente são muito pequenos, muito bestas, tipo a roupa que a filha tá vestindo. Traz também como que a filha enxerga o trabalho da mãe, como que a mãe enxerga a realidade da filha na escola. Sabe, como se fosse uma coisa muito pequena, tipo, nossa, você tirou um F, como assim? Exato. Então isso é muito legal, né? Porque você vai vendo o porquê que ela tirou um F. Uhum. E é legal quando a gente consegue fazer isso, né? De olhar na perspectiva do outro. Porque quando a gente tá vivenciando as coisas, a gente fica num modo muito apenas eu e somente eu, né? Então a gente tende a olhar as situações como se a gente... Vou dar um exemplo. A gente briga com alguém. A primeira coisa que a gente pensa é o que eu fiz de errado. A gente entra, né, muito nesse modo do eu.
é um modo muito solitário. Então a gente passa a ver a vida só da nossa perspectiva. Então às vezes a gente não olha assim, putz, o outro falou isso, mas o que tá acontecendo? Como que foi essa situação pro outro? O que talvez o outro ia dizer? A gente vive muito só no nosso. E aí no filme, quando elas conseguem trocar de corpo, mostra muito isso. Ah, então ela agia assim não por causa de mim. Tinha uma outra questão aqui na vida dela. A gente sai desse modo, né? Quando a gente olha pro outro, a gente sai desse modo muito do eu, causador de tudo. Sim. E eu não sei por que você foi falando e me veio muito na cabeça o quanto que a gente incorpora muito isso de eu sou o meu personagem principal e todo o restante é coadjuvante. Então a minha dor é sempre muito maior que a do outro. E o outro é ingrato porque não tá me vendo aqui. Me parece que entra nesse lugar de realmente só esse eu. E aí a gente parece que não fica sensível ao outro pra entender o que tá acontecendo também com o outro, por que ele tá agindo dessa forma. Uhum. E que talvez eu não seja o grande causador dos problemas da vida dele, né? Sim, exatamente. Eu acho que a gente vê muito isso nessa estrutura familiar, né? Então parece que isso reflete muito dentro de uma estrutura familiar. Então o filme traz muito essa construção de como a gente tem essa cultura do irmão mais novo e o irmão mais velho. Então é normal essa implicância com um e com o outro. Uhum. O quanto que também tem muito isso de os pais, por serem uma figura de autoridade, tem essa questão de... Eu não sei se eu confio totalmente no que o meu filho tá falando. Então, já que ela tem... Sei lá, por exemplo, ela fica... O filme traz isso, que ela tem uma dificuldade pra levantar cedo. Então, já que ela é preguiçosa pra levantar cedo, então provavelmente ela tá tirando o F porque ela é preguiçosa. Então, quanto que parece que os pais têm um pouco disso, óbvio que não dá pra generalizar, mas quanto que, na minha visão, os pais têm um pouco disso de colocar os filhos em um lugar como esse, de usar um exemplo e usar isso como em todo o restante da vida deles. Não sei se fica muito... Como que você recebe isso? Me parece que faz sentido, assim, e eu acho que é algo que a gente faz mesmo, né? A gente vai generalizando as ações do outro e colocando em caixinhas, né? A gente vai ficando um pouco sensível ao que realmente está acontecendo, ao que realmente o outro possa estar passando, e a gente vai criando correlações na nossa cabeça desse comportamento. Então, me parece que a gente faz isso mesmo, né? Eu acho legal que você foi trazendo, eu acho que a gente pode também explicar um pouquinho dessas perspectivas, né? De cada personagem, porque no filme traz explícito, assim, um papel de cada um ali. Isso que eu acho legal nesse filme. Então, começa pela mãe. Essa mãe tinha um casamento com os pais do filho. Esse cara morre, né? No filme não traz direito o que acontece, mas o pai das crianças morrem. E aí, depois de 3 anos, ela se envolve com outra pessoa, tem um relacionamento e tá no período ali de casar com essa pessoa. Então é uma mãe que parece que cuida de tudo, né? No começo do filme, sabe, ela liga aquele modo resolução e vai resolvendo. Então eu resolvo coisa do trabalho, eu resolvo coisa do casamento, eu tenho que resolver que a minha filha foi mal na escola, eu tenho que resolver que o meu filho mais novo apanha dos amigos. Então me parece que ela tem muito esse papel de resolver as coisas e até, de certa forma, se sentir um pouco culpada por não estar conseguindo resolver os problemas de todo mundo e gerenciar ali tudo da família. Uhum. Que você acha? Tem mais coisa assim que a gente pode colocar nessa personagem? Nossa, você foi falando e eu fiquei pensando quanto essa questão da resolução, o filme traz ela como uma terapeuta, né? Então o trabalho dela é ajudar as pessoas a resolverem tudo. Uma coisa que me chamou muita atenção dessa mãe é o livro que ela escreveu. Porque o livro traz exatamente essa questão do cansaço, né? Da fase adulta, de como que é para um adulto meio que lidar com tudo isso estando sobrecarregado, alguma coisa assim nesse sentido. Então parece que essa mãe tá sempre acumulando várias funções. Então o filme traz ela com uma agenda como se fosse um celular, né? Uma agenda virtual,
2 celulares, porque mostra ela com fone de ouvido numa ligação, tira o outro celular que tá tocando e atende pra resolver uma outra coisa. Então, quanto que ela tá sempre se sobrecarregando. E aí... Ai, talvez eu vou adiantar um pouco o filme. Mas uma parte que elas estão com o corpo trocado quando a filha vai dar entrevista no coisinho do livro. Estou adiantando o filme, gente, assistam. A gente tá dando vários spoilers, né? Sim. Inclusive, se você não assistiu e tá ouvindo esse episódio, quiser pausar e lá reassistir, talvez vai fazer mais sentido. Mas tem uma parte do filme que elas estão no corpo trocado e a filha vai dar uma entrevista. E aí a filha traz exatamente isso. Os adultos se preocupam demais com as coisas. Os adultos estão sempre muito atarefados e eles esquecem de viver. Então, olhando essa figura da mãe, é nítido isso. O quanto que ela estava atarefada em fazer dar certo tudo. E o quanto que isso também é o que sobrecarregava ela. Então, uma outra cena, o namorado dela vai dar um beijo nela, o telefone toca, ela fala, opa, peraí, e vai atender o telefone. Então ela tá sempre fazendo um monte de coisas. Sabe? Então, tipo, parece que ela se colocou nesse papel de eu preciso dar conta de tudo. Eu não tenho meu marido aqui do lado, então eu preciso dar todo esse suporte pra minha família. Ser o suficiente pra tudo, pra todos. Ser o suficiente pros meus pacientes. Porque ela traz um paciente que ela diz que ela vai estar de lua de mel, pode me ligar, tá bom? Eu vou estar aqui. Tudo bem que tem a questão do paciente ali, mas dá pra ver o quanto que ela tá tentando ser o suficiente pra todo mundo. E o quanto a gente vê pouca vida, né? Sim. Fica bem explícito a hora que ela troca de lugar com a filha. E aí a filha vai viver. O que adianta trabalhar tanto se a gente não pode gastar esse dinheiro? Né? Se a gente não pode curtir e fazer outras coisas, então fica bem explícito o quanto ela se dedica muito a essas demandas que vêm da família, que vêm do trabalho, né, do casamento, e esquece um pouco dela, né? Me parece que ela é até muito engessada. Isso a gente pode ver muito nos adultos, assim, de ficar muito engessado, de ter que fazer uma coisa só, de ter que se dedicar, de ter que ser só responsável, né? Esquece de ativar outros lados que são importantes também, né? E nessa troca de perspectiva a gente vê o quanto que faltava desse lado para ela, né? O quanto que viver só suprindo essas demandas também estava deixando ela ali nessa exaustão. Sim. E eu acho muito legal, dentro disso que você falou, quanto que quando a filha foi, cortou o cabelo, mudou o estilo de se vestir, quanto ela foi elogiada, né? De, nossa, você tá bonita, você tá diferente. E o quanto que também tá uma coisa ligada à outra, né? Quando a gente é muito engessado, a gente se priva de tantas outras coisas, como, por exemplo, um elogio, dar uma subidinha ali na autoestima. Porque eu sou dessa forma, então tenho que ser assim sempre, sabe? Parece que o filme passa um pouco dessa impressão dela. Se vê de forma estática, né? Eu sou assim e não posso mudar. Então, se olhar só de algo muito estático, algo muito certo. Né? Uma personalidade, assim, formada, que não muda, que não... Né? Que não tá sensível também ao momento que ela tá vivendo. E aí, em contrapartida, a gente tem uma filha que é totalmente oposto da mãe. Né, uma filha que tá ali na adolescência, então ela tá no ensino médio e ela tá aprendendo ainda o que ela quer ser, né? Tem as questões ali sociáveis da escola, tem aquela construção da própria identidade, tem uma questão do que eu quero ser, do que eu quero fazer, então ela gosta muito da música, mas tem ali uns questionamentos da mãe que a fazem sempre ponderar e pensar, então ela traz um outro lado, né, um lado que a mãe era muito responsável, ela era pouquíssimo responsável, né, também traz isso, como ela foi amadurecendo, né, quando ela troca de lugar com a mãe, ela entende também as responsabilidades, o que a mãe teve que passar, tudo que a mãe teve que pensar para dar aquele tipo de vida para eles, então acho que ela vai entendendo também, né, o que a mãe estava querendo dizer com algumas coisas e algumas preocupações. Então, acho que é legal, assim, mas ela traz bastante esse lado, né, acho que
da juventude, muito de querer viver, de querer experienciar, de querer se expor a algumas situações. Então, ela traz muito, né, esse lado. Sim, eu acho que, como você disse, o filme retrata muito essas duas figuras como opostas. Então, a filha é um extremo de se divertir, de viver a vida, de sem compromisso, sem responsabilidade. A mãe já é a responsabilidade em pessoa, a rigidez em pessoa. Então, a troca é muito legal por isso, porque a gente consegue ver essa flexibilidade de eu posso sim ir no show de rock da minha filha. Ela pode sim ficar aqui, sair 20 minutos do meu evento pra ir lá tocar na banda dela e depois voltar e a gente curtir o evento. Então, essa troca eu acho que traz muito essa flexibilidade. Porque parece que o filme traz muito isso, de que pra filha era qualquer coisa que venha da minha mãe é muito chato. Porque ela não vive a vida. Ela não sabe o que é viver a vida. E pra mãe, o oposto de essa menina não tem responsabilidade nenhuma, é um negócio sério e ela tá querendo ir fazer outra coisa com esses amiguinhos dela que estão estragando ela. E aí é muito legal ver essa construção das duas. Dessa flexibilidade mesmo das duas. De eu posso sim ver um show de rock da minha filha porque ela manda muito bem. Eu posso sim estar no evento da minha mãe porque pra ela é importante. Então, eu gostei muito de observar dessa forma, sabe? Porque às vezes a gente assiste algumas coisas assim, então, é só mais um filme, sem reparar a mensagem que ele tá trazendo. Traz isso bem explícito, né? E aí tem outros personagens também que eu acho que ajudam na construção desse enredo, né? Que é o filho mais novo dela. Então, fala bastante ali da criança, desse amor que ele sente e pela essa busca de admiração da irmã, né? Então, para chamar a atenção dela, ele acaba provocando, acaba fazendo coisas, mas ele busca sempre uma admiração dessa irmã, né? Uma idealização dessa irmã, de achar ela o máximo, né? E também do lugar, né, de ser esse filho mais novo, de precisar desse cuidado. Então, algumas vezes ele dá uma forçadinha de barra para essa mãe cuidar mais dele, né? Então, mostra bastante a figura dele, assim, nessa construção dessa família também. Sim. Eu acho que ele passa muito essa vibe realmente do irmão mais novo, né? E eu fiquei pensando quanto que ele tava em busca dessa atenção, tanto da irmã quanto da mãe. Porque se a gente olhar o filme, não querendo problematizar isso, mas se a gente olhar, essa mãe passa muito mais tempo dando atenção pra irmã do que pra ele. Porque como são dois opostos, então a filha chama mais atenção nesse sentido de... Parece que você iniciou falando que parece que a mãe tá nesse papel de tudo que ela faz é pra bater de frente comigo. E a filha também. Tudo que ela faz é porque eu não gosto, porque ela sabe que isso vai me fazer mal. E aí parece que o filho tá nesse meio de... Tá bom, eu vou provocar minha irmã pra eu ter a atenção dela e da minha mãe também. E aí a forma que ele consegue essa atenção. E aí o filme traz a admiração que ele tem pela irmã. Só que se não trouxesse, ia parecer que era só a implicância dele. Que é o que a gente vê muito no irmão mais novo, né? De, nossa, eu tô levando uma chamada por causa desse menino. E na real, não, ele só quer sua atenção, ele te admira pra caramba. E o filme traz isso também, né? Talvez a forma de demonstrar ali daquela criança é justamente fazendo isso. E eu acho que você falou uma coisa tão importante, porque ali o enredo muito dessa família ficava, né? Na mãe e na filha. Então sempre tinha uma discussão, sempre uma estava alfinetando a outra, sempre tinham diversas questões entre a mãe e a filha, e o filho acabava ficando sempre de lado. Então ele precisava de alguma forma ali para falar: oi, também tô aqui, também participo dessa família. Sim, né? E tem até uma cena que quando elas estão trocadas,
que a criança vai comer o cereal, que a mãe fala assim, vai lá comer o cereal da sua irmã. E aí ele desce e tá ele e o vô na mesa, os dois estão na escada olhando. E aí ele fica chamando, vovô, vovô. E o vovô não escuta, porque ele tem algum problema auditivo. E aí mostra o quanto que sem a mãe e sem a irmã ali, o quanto que... Como que ele chama a atenção desse vô? Como que alguém ajuda ele? Acaba ficando até um pouquinho de lado, né? Sim. Eu acho que também tem o outro personagem, que é o padrasto, né? Então, como que ele tá dentro dessa família, porque ele tá entrando na família, né? Então mostra muito ele assim, com muitos dedos, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, né? Me parece assim que tanto o filho quanto a filha, eles estão muito fechados, sabe? Indisponíveis para novas pessoas dentro dessa família. E o quanto ele vai tentando, então ele vai cedendo algumas coisas, ele vai com o jeito dele, assim, tentando entrar nessa família, e me parece que sempre tendo barreiras, né? Me parece que a mãe coloca essa barreira, a filha coloca essa barreira, o filho coloca essa barreira, e ele tá tentando entrar. E aí tem uma situação muito emblemática que eu acho que mostra isso, e é quase que um rito de passagem que ele começa a entrar pra família, é quando a mãe e a filha trocam de corpo e eles estão no ensaio de casamento, né? Ou já é o ensaio, né? É. Isso. Que aí ele fala, né? Ele consegue abrir ali tudo que ele pensa e tudo que ele sente. Que ele não quer ocupar o lugar do pai, que ele tá entendendo o lugar dele na família, que ele não é essa pessoa rígida, né? Então, que ele entende que a música é uma paixão pra filha, ele entende o quanto que cuidar dos filhos é extremamente importante pra mãe. Então, ele abre a visão que ele tem sobre tudo. E aí é quando as coisas começam a encaixar e as pessoas começam a abrir pra ele entrar, né? O quanto às vezes a gente presencia as coisas e a gente tende a pensar sozinho, né? Então, a se fechar. E a gente pouco fala pro outro o que tá passando no nosso mundo interno. E aí cada um vive no seu mundo interno e ninguém vai se falando. Quando a gente abre para que o outro entenda o que a gente tá vivendo, pensando, sentindo, sabe? A gente abre um mundo também, né? Tanto de trocas, tanto pro outro entender o que tá passando na gente, por que a gente tá tendo aquele comportamento, por que a gente tá agindo daquela forma, a importância disso também, né? E no filme ficou muito clara essa relação dele tentando entrar, e daí ele dá uns passos para trás, não entende o que tá acontecendo, e aí quando ele decide falar, é quando realmente as coisas começam a acontecer, assim, e a família começa a se abrir para ele. Você foi falando e eu fiquei pensando o quanto que todas as relações envolvem essa vulnerabilidade, né? Porque ele se pôs como vulnerável. Já vou expor o que eu tô sentindo, eu acho que é isso. E foi realmente essa vulnerabilidade que foi o que virou essa chavinha e fez muita coisa se encaixar. E aí a filha conseguiu falar como que ela tava se vendo dentro daquilo. Ela conseguiu trazer tanto a questão dela quanto da mãe, que foi depois disso que quando elas voltam depois de tocar, que ela faz todo aquele discurso trazendo de olha, eu não enxergava que a minha filha se sentia muito desconfortável pensando que alguém estaria no lugar do pai dela. Então ela consegue trazer tudo isso, consegue trazer também toda essa vulnerabilidade de olha, eu me senti dessa forma, mas hoje eu consigo entender que não é isso. Então, quanto que isso abriu essa porta para um conseguir enxergar o que o outro estava sentindo, que é o óbvio, né? Que eles achavam que era óbvio, não era o óbvio. Então, tipo, ele vai tomar o lugar do meu pai, ele vai entrar aqui, ele vai ser rígido, se minha mãe já é difícil, imagine minha mãe, mais uma pessoa. E aí, quando ele se abre, parece que desconstrói um pouco de tudo isso. Sim.
acho que essa cena é muito legal, né, pra gente ver também como a comunicação, ela sempre vai ser importante, porque é a partir dela, né, que a gente vai conseguir enxergar a lente do outro. Sim, e eu acrescentaria que uma comunicação não violenta, né? Porque ele poderia ter falado, olha, vocês estão me destratando, eu não estou sentindo aceito nessa família, eu quero ir embora, eu não quero tentar. Mas não, ele trouxe o que ele estava sentindo. Como ele estava enxergando tudo aquilo, né? E não nesse lugar de estou sendo a vítima nessa casa, nessa família. É a primeira coisa, né, que a gente coloca sempre quando vai comunicar algo. É nunca começar não é agredindo a palavra, é revidando ou falando que o problema é o outro, mas sempre colocando como a gente se sentiu. Sim. Olha, nessa situação eu me senti dessa forma. Tenho observado que tem acontecido isso algumas vezes, né? Colocar ali alguma sugestão que você tenha. Então, a gente não começa falando do outro, a gente sempre começa falando da gente, como que é pra gente vivenciar aquilo. Já quebra uma barreira, né? Sim. Que é diferente eu chegar pra você e falar assim, nossa, Débora, você tá sendo uma pessoa horrível, você não tá me ouvindo, você não tá entendendo. Eu chegar e falar assim, Débora, eu tenho me sentindo é ótimo, eu tenho me sentido tenho sentido que a nossa relação tá diferente, tenho sentido algumas barreiras, sinto que quando eu falo algumas vezes parece que a gente não tá se entendendo, né? O quanto que eu me sinto invalidada em alguns momentos. É diferente, né? É muito diferente essa comunicação. Sim, é muito diferente e você já evita 1 quilômetro de briga. Porque quando a gente começa... Eu costumo usar esse termo de quando a gente ataca o outro, né? O outro se sente atacado. Não é a nossa intenção, mas o outro se sente atacado. Então, você já sobe uma barreira gigantesca. Em vez de resolver ali, acaba vindo uma outra briga que talvez não tivesse tanta necessidade. Então, eu acho que o filme... Nosso intuito não foi trazer isso, mas o quanto que isso também é importante dentro de qualquer relação. A comunicação não violenta. Essa comunicação realmente de qualidade, né? Uma comunicação assertiva. Então, a gente vê o quanto isso foi um diferencial desse filme. Então é isso, né, que a gente queria trazer do filme. Eu acho que ele é um filme muito importante pra gente perceber também, principalmente dentro da família, né, que é o nosso enredo ali primário, né? Então, como é que é? Às vezes a gente tem atritos e cada um fala sobre uma perspectiva, né? Eu gosto sempre de usar uma analogia que é do óculos. Então, não sei se eu já trouxe ela aqui, já trouxe? Acho que não, né? Não. Então, vamos supor que eu e você, a gente tem o mesmo problema de miopia. Se eu der o meu óculos pra você, você provavelmente não vai conseguir enxergar porque a armação é diferente, porque pode ser que o grau seja diferente, o ponto focal seja diferente, né? Então a gente tem o mesmo problema, mas a gente enxerga de formas diferentes. Isso acontece na vida, né? Algumas vezes a gente pode passar pela mesma situação, só que a gente vai enxergar essa situação de formas diferentes. Se a gente não der a nossa lente pro outro, ele vai ficar cego, ele não vai conseguir enxergar. A mesma coisa acontece da gente estar aberto a que o outro também, a lente do outro, que o outro fala e vivencia. Então, acho que esse filme mostra muito isso, né? Essa rigidez, esse comportamento, essa comunicação altamente violenta e reativa. E como a mudança de perspectiva, né? Isso é legal porque eu acho que a gente trabalha muito em terapia também. Se colocar em outras perspectivas. Se colocar na perspectiva da mãe, se colocar na perspectiva do pai, se colocar na tua própria, né? Então se vê em diferentes contextos. Isso é super importante para as nossas relações, né? Sair desse mundo do eu para também vivenciar outras coisas, se permitir ser outras coisas dentro desse contexto. E esse filme é bobinho, né? Ele tem um enredo que nem é um enredo mais diferente, assim, que existe. Mas ele traz muito bem, numa linguagem muito simples, essas diferenças, né? E essas perspectivas diferentes, assim.
Maravilhosa. Eu esqueci o que eu ia falar. Lembrei. Você foi falando e eu fiquei até pensando aqui o que pode ser que venha do filme número 2. Porque eu fiquei pensando se o neto trocasse com o avô. Porque no final quase acontece isso, Quase acontece, exato. Porque você foi falando sobre essa perspectiva do outro, eu fiquei pensando, como que não é pro avô não escutar direito? A gente esqueceu de falar do avô, né? Agora. Mas que esse avô que parece que tá meio... Eu não sei, eu senti que ele tava meio perdido ali, sabe? No... É que o filme traz o papel dele, assim, um pouco confuso, porque ao mesmo tempo que parece que ele tá perdido, uma cena que ficou muito na minha cabeça é quando a filha tá tocando com os amigos e aí a mãe vai, desliga lá o disjuntor da garagem e aí ela fala assim, pronto, agora a gente pode conversar. E ele comenta alguma coisa do tipo, não, agora eu preferia estar ouvindo outro som. Como se pra ele fosse um problema conversar. Então joguei assim um negócio que só veio na minha cabeça e eu fiquei, será que eu que tô levando isso daqui pra um outro lado? Ou será que realmente tem uma conotaçãozinha assim? Porque acho que o filme traz ele de uma forma assim um pouquinho confusa, de que ele tá um pouco perdido ali. Então eu senti um pouco desse papel dele. De eu não tenho lugar nessa família, né? Sim. E até... Que até parece que lembra um pouco o papel do menino, né? Tanto que eles sempre estão juntos, né? Sim. Ele sempre tá junto com esse neto, assim. Eles até brigam bastante, brincam também. Então me parece que é um papel que... Eu também acho que faltou ser um pouquinho explorado, assim. Porque ele é bem superficial mesmo, até pra gente olhar aqui, sabe? Ele mostra... Realmente tem essa questão, né? Dele tá sempre meio perdido, meio sem saber direito. E no final aparece ele quase trocando de lugar com... Ia ser engraçado, né? Que daí ia ser uma diferença muito grande. Sim. Vai ser um filme que... vai ser uma continuação. Então mostra a Ana, que é a Lindsay Lohan, a filha, se ajustando a uma nova dinâmica familiar. Mãe solo de uma filha adolescente, ela se vê obrigada a assumir o papel de madrasta de outra menina, filha do seu marido. Dentro dessa dinâmica, uma nova versão de troca de corpos entre Ana e a mãe, Tess, chega para sacudir a família. Então acho que vai ser, né? Acho que esse filme vai ser uma continuação numa nova dinâmica familiar. Vai trazer vários personagens novos. Acho que vai ser divertido também. Sim. Estou ansiosa pra ver já. Eles ainda estão gravando, né? Mas hoje eu tô mega ansiosa. O filme é muito bom, né? A gente já consegue ter uma noção de que vai ser maravilhoso. Espero. Não diminuir as expectativas, a frustração é menor. Mas eu acho que é um filme divertido, né? Eu acho que ele vai seguir essa mesma lógica. Igual o primeiro. Mas é isso, então. Vamos para as indicações? Vamos. Quer que eu comece? Quer começar? O que você manda? Então, eu queria trazer um filme que traz essa troca de perspectiva, mas não é com o outro. É com a personagem principal. Assim, um filme pouco conhecido, temos poucas referências dele, que é De Repente 30. Sim, maravilhoso! Porque ele traz um pouco dessa troca de perspectiva dela com ela mesma, né? Então, 30 é a idade do sucesso, e eu acho que isso é um clássico, que a maioria das mulheres, quando vai chegando nos 30, traz essa frase de 30 é a idade do sucesso. Então, eu acho que todos conhecem o filme, é um filme clássico, passou muitas vezes na sessão da tarde, e essa é a minha indicação. Nossa, eu amo esse filme. E Nossa, daria pra gente fazer outro episódio desse filme. Então, quem sabe, né?
traz uma perspectiva de olhar para tudo que você já viveu, acolher a criança que você foi, trazer um pouquinho dessa criança para fase adulta. Acho que tem muita coisa, assim, esse filme é muito maravilhoso também pra gente olhar. A minha indicação é de um filme que, na verdade, é um filme brasileiro que tem esse mesmo enredo, né, de troca de corpos. Ele chama Se Eu Fosse Você. Tem o filme 1 e o filme 2. É com Tony Ramos e a... Isso. Ela mesmo. Maravilhosas, assim. E traz justamente esse enredo, só que na perspectiva de um casal. Então, um casal que já não tá mais conseguindo se entender, tem muitas brigas, estão a ponto de se separar. Então, acontece ali um fenômeno na Terra que eles trocam de corpos. E aí, eles têm que, né, viver sendo uma outra pessoa. Então, mostra também nessa troca de perspectiva. É um filme mega engraçado, assim. Acho que todo mundo já deve ter visto. Mas que ele traz também, é bom pra gente refletir também sobre esses diferentes papéis e visões. É bem legal. Uhum. Eu amo esse filme, principalmente porque traz coisas muito simples pra nós mulheres, como, por exemplo, sei lá, colocar um absorvente. E como que é pro homem, né? É bem legal, eu amo esse filme. É muito legal, e traz tudo isso numa forma de comédia, assim, né? Então ele dialoga muito bem com coisas simples, mas que no fundo são coisas bem reais, assim, como a gente precisa sempre estar sensível ao outro. Sim. É isso, então. Terminamos por hoje. Nos sigam nas redes sociais, Emoções em Movimento Podcast. Deixa aqui no Spotify, no Instagram, no YouTube, no qual plataforma você tiver vendo. Deixa os comentários falando o que vocês acharam desse episódio, se vocês têm algumas sugestões. A gente adora ler e responder vocês. É isso. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau.